Uma ótima tarde a você. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, nesta sexta-feira, dia 26 de junho. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Também está nos acompanhando através do portal sba1.com, é o portal do Bom Negócio, é onde você tem notícias, informações, aquilo que você precisa saber. No Facebook e no YouTube também estamos ao vivo, na Claro TV em todo o país e também na Neo TV, no Brasil e no Paraguai. A partir deste momento, estamos também com a TV Imaculada Conceição, está linkada aqui no Agricultura BR, sejam todos bem-vindos, sinal aberto no Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando sobre o levantamento da Datagro, a equipe comandada por França Júnior, mostrando para você a sua última estimativa de produção de grãos aqui no país. De acordo com a Datagro, o ano de 2020 vai ter uma elevação de 2% frente aos dados de produção registrados na última campanha. Veja conosco como é que ficaram esses números. De acordo com a Datagro, estimativa de produção em 255 milhões e 10 mil toneladas, alta de 2%. Já a área de cultivo no país chegou a 65 milhões 680 mil hectares, com elevação de 4%. Destaque aqui no Agricultura BR, que segue falando a respeito dos números de Datagro para a produção. Destaque principalmente para as oleaginosas, aí envolve muitos produtos, como amendoim, que inclusive teve um destaque muito bom. A produção de amendoim do Brasil cresceu 14%, mas é claro que a grande oleaginosa do Brasil é a soja, e dos 128 milhões de toneladas devem ser produzidas neste ano, pelo menos 122 são soja. Olha só, total de produção 128 milhões 920 mil toneladas de oleaginosas, enquanto que a soja sozinha chega a 122 milhões e 60 mil toneladas. Vamos falar agora da safra 2020-2021 e a margem de lucro em relação à soja. A reportagem é de Valdir Pacheco. Com a oferta ampla de soja, demanda chinesa aquecida e câmbio favorável às exportações, as margens de lucro dos produtores estão entre as mais elevadas da história, apesar do aumento de custos. Isso tende a estimular um novo avanço do plantio no ciclo 2020-21, que começará a ser semeado em setembro. Em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, a saca de soja ultrapassa a barreira dos R$100. Eu conversei com o consultor Clóvis Marques, que nos fez um balanço sobre o comportamento do mercado nesta semana. A soja aqui, hoje eu tive possibilidade de venda para alguns produtores a 101. No porto deve estar em torno de 115, 116. Quanto mais você vai descendo mais próximo do porto, vai estar maior o preço, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, quanto em Santos, São Paulo, quanto lá no Pará, em Miritituba. Ainda, o que aconteceu é que o preço aqui no interior se elevou também, chegou a níveis que nunca tiveram antes, como agora, hoje, por exemplo, teve a R$101, R$100, se você tiver soja, R$100 você vende. O prazo de pagamento é um pouquinho mais longo, porque eles não conseguem retirar o soja agora, mas tem esse preço já, né? Isso no mercado disponível. O mercado futuro, nós vamos estar falando lá para 2021. No janeiro, nós tivemos preços. No final de semana passado, na sexta-feira, em torno de R$90, R$91. Aconteceu preços também até 15 de fevereiro a R$91. R$90 tinha condições de ser vendido também. E para abril, maio, novamente tivemos condições de ter esse preço também de R$90. Hoje eu diria que o preço para abril, maio está em torno de R$85, R$86. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Vamos mostrar agora como é que vem o acompanhamento para o mercado físico da soja em algumas das principais praças brasileiras. Eu começo com o primeiro destaque. Você acompanha comigo o preço médio da soja em Ponta Grossa, no Paraná. Nós temos aqui o levantamento para 30 dias. No último dia 26, R$ 104,00 a saca de 60 quilos. Dia 1º de junho, R$ 102,00. Aqui ressentindo aquela queda para o dólar, R$ 99,00 no dia 10, lá em Ponta Grossa, no Paraná. No dia 15 foi para 103, no dia 22, R$ 110,00 a saca de 60 quilos. Nesse dia 25, na última quinta-feira, R$ 108,00. Acontece é que nós estamos com elevação para o dólar, isso deve estar mexendo com soja no porto e automaticamente com tudo que acontece internamente, quando interioriza no Brasil. Daqui a pouco eu mostro como é que vem esse cenário, mas antes mostro mais uma praça, agora no Mato Grosso, se eu não estiver enganado. É isso mesmo, é Rondonópolis, aqui no Agricultura BR. Dia 26 de maio vinha com valor de R$ 98,50. Dia 1º de junho, R$ 96,50. Dia 10 cai com dólar, vindo para R$ 92,00 a saca. No dia 15 deste mês estava em 94, aí no dia 22 foi quando quebrou aquela barreira psicológica, passou de R$ 100,00 a saca de soja em Mato Grosso. Em Rondonópolis, o dia 22 tinha registro de R$ 103,00 os negócios. Nesta última quinta-feira, 25, R$ 102,00 eram os valores praticados, mas devemos ter mais elevações. Daqui a pouco eu trago mais valores para a soja no mercado físico nacional. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou na manhã de hoje vendas avulsas de 132 mil toneladas de soja para a China. Vamos dar uma olhada como é que vem soja negociada pelos norte-americanos. É a Bolsa de Chicago aqui em destaque. Nós temos Chicago apontando para a queda mais uma vez. Nós temos aqui uma queda de 0,33%, 0,40% neste momento. Posição de julho a $8,66 o bushel. Agosto, 8,63 mais 2. Setembro, $8,60 mais 4. Novembro, a $8,64 mais 6. Aí perdendo 0,4% os negócios com soja na Bolsa de Chicago, é o que a Agricultura BR destaca para você. E olha, nós temos dito já há algum tempo que o mercado da soja brasileiro é desatrelado dessa soja aqui em Chicago. Inclusive, na tonelada, a diferença de preço já chegou até 24, 25 dólares, está numa média aí de 20, 21 dólares a diferença no preço da tonelada mais cara do Brasil. Muita gente, inclusive, se questiona, falando, inclusive, que é aqui no Brasil que está se dando as cartas. Entretanto, com aquele pseudo-destravamento entre China e Estados Unidos, por conta do acordo comercial, os prêmios aqui no Brasil recuaram, entre outros fatores. Sobre este e outros assuntos ligados ao mercado da soja, nós perguntamos ao Steve Ketcher, ele que é analista de mercado, está na Europa, está em seu escritório em Malta, mas perguntamos para ele como que está essa situação da soja aqui no Brasil, ligada às negociações e também ao porto. Uma boa tarde a todos. Ela se foi mais uma semana que continua focada, pelo menos na soja, na questão, obviamente, do Covid-19 e recessão global, focada também com a questão das compras de soja americana pela China, e no Brasil e na Argentina, nas últimas horas, obviamente, a questão aí dos gafanhotos, que não é um problema que vai afetar o mercado, mas é mais uma notícia da semana. O mercado internacional de soja continua sob pressão. Tivemos uma semana
com sentimento bastante pessimista dos operadores, dos traders, em função dos casos nas Américas de Covid-19, o medo de uma segunda onda na China e outros países na Europa, e com dados econômicos mostrando que talvez a recessão global possa ser mais longa e mais grave do que se imaginava até agora. Em todo caso, a soja, como a gente vem falando, até tem se segurado bem, no sentido que, por mais que caiu, com todas as notícias ruins da semana, podia ter caído mais. No caso específico do Brasil, obviamente, soja sob pressão em Chicago, mas as incertezas e problemas fazendo com que o dólar volta à faixa de 5,40, obviamente dando suporte aos preços e ajudando o produtor, que aliás já negociou mais de 90% da safra que passou e 40% da safra que vem, a níveis de preços próximos ao recorde. E com isso a gente tem visto um mercado relativamente lento, mercado interno, mas com preços recebendo suporte da taxa de câmbio do dólar, de desvalorização do real. No mercado internacional a gente está esperando uma reaçãozinha no curto prazo. Como falamos, o mercado suportou bem a pressão até agora, e semana que vem vamos ter na terça-feira um relatório importante de USDA, de estoques americanos e estimativa da área efetivamente plantada nos Estados Unidos, e esse número talvez, possivelmente, vai trazer um número de estoque considerado baixo, abaixo do ano passado, e possa dar algum tipo de suporte ao mercado. Esse estoque pode coincidir com mais um momento de compras de soja americana pela China, lembrando que essa semana também tivemos uma polêmica em relação à fase 1 desse acordo comercial, uns falando que estava morto, o presidente americano falando que está mais do que vivo. O fato é que precisamos, para o mercado em Chicago reagir, precisamos ver de novo a China atuando no mercado de soja dos Estados Unidos. Fatalmente, na nossa opinião, isso vai acontecer, até porque, como falamos anteriormente, o Brasil já negociou mais de 90% da safra, a China vai precisar de soja, e até entrar a próxima safra do Brasil lá em janeiro de 2021, só sobra praticamente os Estados Unidos para fornecer. Então, quer ou não quer, eles vão estar no mercado logo de novo, comprando volumes grandes, como tem feito ao longo desse ano, e isso pode ser um fator de suporte aos preços no mercado internacional. Então, uma semana de preços internos bons, preços internacionais ainda ruins, mas todo o foco agora para a semana que vem, que vai ser uma semana mais curta, lembrando que na sexta-feira é o feriado antecipado de dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, e na terça-feira o relatório de USDA. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana. O Steve Kesha, ele que é analista de mercado, também tem participação na Cerealpar, na lista da Cerealpar, entre outras instituições. Por aqui vamos dar uma olhada no dólar. O dólar vinha em disparada, é por isso que daqui a pouco eu devo mostrar uma soja no porto em alta. Veja só que a alta agora para o dólar é de 3,02%, R$ 5,48, mais 8 para a moeda norte-americana. E antes de mostrar essa soja no porto, eu converso com Sarah Kirchhoff, que nos explica, entre outros assuntos, por que está disparando o dólar. Sarah, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a gente viveu uma semana aí de muita volatilidade no mercado financeiro, isso tanto nas bolsas aí ao redor do mundo, como também no mercado de câmbio. Está acontecendo frente a outras moedas, aqui no Brasil a gente também tem observado isso ao longo dos últimos dias. E se confirmando mais essa valorização do dólar hoje frente ao real, a gente deve fechar com a terceira alta semanal da moeda norte-americana na comparação com o nosso real brasileiro. Lembrando que o início da semana começou até um pouco mais tranquilo, depois da declaração por Twitter do presidente Donald Trump dizendo que o acordo comercial com a China estava em pé, que estava tudo certo, só que depois vieram novas tensões comerciais, primeiro envolvendo Estados Unidos e União Europeia, referentes a novas
taxas, né, dos Estados Unidos para o bloco econômico, depois também novos capítulos aí, troca de farpas, enfim, tudo isso que a gente já vê há bastante tempo entre China e Estados Unidos, então isso traz um movimento de cautela muito grande para o mercado financeiro. Mais uma vez, as moedas de países emergentes acabam sendo as mais impactadas. Fora tudo isso também, tem um aumento de casos da Covid-19 nos Estados Unidos. Ontem teve um recorde no número de casos de coronavírus por lá e isso deixa o mercado bastante apreensivo sobre o que pode vir aí pela frente, especialmente porque nesse caso a gente está falando da maior economia do mundo. Então hoje o dólar tem mais um dia de uma alta firme frente ao real. Nesse momento, então, só atualizando, a valorização da moeda norte-americana está acima dos 3% e o dólar está na casa de R$ 5,48. Lembrando que nos últimos dias a gente chegou a ver o dólar lá em R$ 5,15 e agora, então, ele já está acima desse patamar, como a gente consegue ver. No acumulado do ano, a valorização da moeda norte-americana já passa dos 35%. Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento vem em queda, uma queda acima de 1%, não estou conseguindo ver muito bem, Kleber, se puder destacar para mim. Ibovespa aos 94.694 pontos, queda de quase 1,5%, 1,34% então de recuo no Ibovespa nesse momento. Fora essas questões todas internacionais, aqui no Brasil a gente acompanha também, né, a questão dos incentivos para a população, auxílio emergencial e todos esses outros itens aí, justamente para tentar conter um pouco do impacto financeiro, pelo menos, da pandemia do coronavírus por aqui. O governo hoje ele divulgou o calendário de pagamento da terceira parcela de auxílio emergencial, que é feita por meio da Caixa Econômica Federal, e o presidente Jair Bolsonaro comunicou que o auxílio terá mais 3 parcelas, uma delas de R$ 500, depois uma de R$ 400 e a última no valor de R$ 300. Então são mais 3 parcelas aí de auxílio emergencial para a população, claro que se enquadrar dentro das regras. Em relação a essa possível segunda onda, né, de contaminação da Covid lá fora, os economistas dizem que isso pode forçar uma retomada das medidas de contenção. Evidentemente, isso é economicamente presencial, né? Entende-se a necessidade disso em função das vidas e da saúde das pessoas, isso é inegável, mas isso traz essa cautela no mercado financeiro, porque a gente sabe que vários setores da economia também acabam parando de alguma forma ou pelo menos tendo ganhos limitados. Alguns analistas ouvidos pela agência inglesa Reuters, em relação à zona do euro, eles dizem que lá nesse bloco econômico, provavelmente o pior em relação à pandemia do coronavírus já passou e é possível ver uma retomada da economia, embora ainda esteja acontecendo de forma gradual. No exterior, refletindo esse movimento então de aversão ao risco que nós viemos acompanhando ao longo dos últimos dias, o dólar ganha força hoje frente às principais divisas pares do real brasileiro, como o peso mexicano, lira turca, rende sul-africano e também o dólar australiano, ou seja, todas essas moedas vêm em queda nesta sexta-feira, fechando a semana. O responsável pela mesa de câmbio da Genial Investimentos, que também foi ouvido pela agência Reuters, ele destacou durante uma participação em uma live a volatilidade do real ante o dólar nas últimas sessões, que inclusive, como eu disse, os pares estão em queda também hoje, mas o real tem superado essas perdas. E ele falou que essa questão ela deve ser abordada, deve ter uma atenção especial aí por parte do Banco Central. A entidade financeira ela vem realizando aqueles leilões de dólar, né? Mas são os leilões tradicionais de swap cambial, inclusive um deve ser realizado hoje. E eles defendem, né? Muitos investidores defendem que se essa volatilidade continuar assim significativa, como a gente tem visto ao longo dos últimos dias, o Banco Central deveria fazer aqueles outros leilões de dólar, que é justamente para colocar mais dólar no mercado, forçando baixar a moeda norte-americana, mas especialmente tentando conter um pouco dessa volatilidade acompanhada, né? Então, essa é a terceira semana consecutiva de alta para o dólar, como a gente falou, que já recuperou a força bastante aí, depois de ter ficado abaixo, inclusive, dos R$ 5,00 lá no início do mês e R$ 5,15 nos últimos dias. No Ibovespa, os destaques negativos hoje que ajudam a puxar o índice para baixo são as ações da Petrobras, com queda importante nesta sexta-feira e que tem um peso significativo dentro do índice, e também ações do Banco Bradesco em queda de 2%, também com peso bem importante no índice. Lá fora,
Sara, Wall Street também vem em queda nesta sexta-feira, exatamente pelo que eu falei lá no início, que é o aumento de número de casos de coronavírus na maior economia do mundo. Encerro minha participação por aqui e volto mais tarde no Agricultura 3 e depois no Mais Pecuária, já trazendo o fechamento do mercado para essa sexta-feira. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Até mais, então. Por aqui a gente mostra como é que vem soja nos portos brasileiros com dólar disparado. Evidentemente, nós temos ganho para os valores negociados aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui soja com valores a R$ 114 nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Gramos Corretora. É o que nós temos neste momento, já com elevação com a moeda norte-americana, valores vindo em elevado. Vamos saber agora como é que vem esses prêmios na soja. Nós temos aí uma queda que aconteceu, você já sabe, Steve Cat já comentava isso há pouco, mas um recuo bastante expressivo para os prêmios pagos nos portos por conta do fator dólar e também da China comprando soja dos Estados Unidos. Quem fala a respeito deste assunto também aqui no Agricultura BR é a analista de mercado de commodities agrícolas, a Andréa Cordeiro, que participa conosco. Boa tarde, Andréa. Oi, tudo bem? Por que os prêmios da soja no Brasil caíram nos últimos dias? Essa tem sido uma pergunta que eu mais tenho escutado desde o pregão da última quarta-feira, dia 24. Eu, Andréa Cordeiro, não atribuo essa retração dos prêmios a um fator apenas, e sim a um conjunto de fatores. Certamente temos a questão cambial. Claro que um dólar mais forte, gerando competitividade, pode sim impactar na questão dos prêmios. Mas aqui eu quero relembrar que há semanas atrás nós vimos o dólar encostar bem pertinho dos R$6 e os prêmios não caíram na mesma proporção. Lembram? Na minha visão, na minha análise, o motivo da retração desse prêmio é que nesses últimos dias a China está de folga. A China está comemorando um feriado, uma data importante, que é o Festival do Dragão, e com algumas exceções, como nós observamos lá em 2018 e 2019, no auge da guerra comercial, a China costuma respeitar as tradições e fica fechada assim durante os feriados. Lá naquele momento ela precisava garantir o abastecimento do seu mercado e por isso em alguns feriados importantes ela foi às compras. Bom, em paralelo, a China está recebendo um grande fluxo de soja, na maior parte vindo aqui do Brasil. Então, isso permite com que ela tenha, nesse curto prazo, para os embarques mais curtos, ela não precise ser tão agressiva. E segundo alguns comentários de analistas internacionais e de brokers, a China ela já garantiu um grande volume de compras e ela estaria com uma posição bastante confortável. A gente também precisa somar a isso o fato de que a China comprou nos últimos 2 meses um bom volume dos Estados Unidos e que esse volume vai garantir justamente o abastecimento durante uma janela que o Brasil não consegue ser competitivo, que vai ser de setembro a janeiro, né? Nós temos uma comercialização aqui no Brasil bastante avançada. E eu também não poderia deixar de destacar que existe uma expectativa de uma segunda onda do coronavírus. E isso traz sim um medo de uma desaceleração econômica. Aqui no Brasil, nós devemos ter 85% a 90% da soja comercializada. As tradings, pelo que eu tenho conversado, também se mostram bastante compradas. Então eu entendo que o prêmio vai ser disputado pela indústria. É esse setor quem deve disputar o saldo da soja no Brasil. Claro que na safra 2021 o Brasil já está bem vendido acima da média, mas ele deve sim continuar aproveitando as oportunidades de prêmio e de câmbio, porque o país vai ter condição de aumentar o número de oferta para a próxima temporada.
Bom, eu acho que a gente tem que acompanhar o mercado, acompanhando sempre o macro, mas entendendo o que acontece no dia a dia. Até porque nós temos uma guerra comercial, existe, os conflitos continuam, os atritos entre o presidente dos Estados Unidos e a China, eles são recorrentes, e nós estamos num momento muito importante nos Estados Unidos, que é justamente o início de uma fase pré-eleitoral. E daqui para diante tudo pode acontecer. Trump é muito nacionalista e ele ganhou as eleições com esse discurso. Ou ele tira totalmente da China o que ele precisa agora, ele garante, ou ele vai usar essa possibilidade de um novo conflito para levar isso para as eleições. Bom, é isso. Bons negócios a todos e a gente se vê. Aí, Andréa Cordeiro, sempre uma análise bastante precisa a respeito desse ambiente político que acaba impactando diretamente nos negócios, principalmente com soja. A Andréa está falando, o dólar influencia direta e indiretamente aí em relação ao preço de soja aqui no Brasil. Se o dólar recuar, evidentemente contribui aí com essa queda, mas também influencia o prêmio no porto. Vamos mudar de assunto agora, porque nós quisemos saber, lá no Rio Grande do Sul, como é que está a preparação do Estado, porque muito provavelmente existe a possibilidade daquela nuvem de gafanhoto que está lá sobre a Argentina, ela atinja algumas partes do Rio Grande do Sul, ali na região de fronteira. Lembrando que isso é extremamente comum, não tem nada a ver com a participação do homem no meio ambiente. A Argentina mesmo tem tradição de 128 anos no combate a nuvens de gafanhotos naquele país. Então, Paulo Andrei nos fala como o Rio Grande do Sul está se preparando para este momento. E a nuvem de gafanhotos que avança em direção ao Brasil fez com que uma portaria fosse aberta pelo Ministério da Agricultura na madrugada dessa quinta-feira, declarando estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que podem ser afetados por essa situação. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural vem traçando estratégias para trabalhar a contenção dos gafanhotos aqui no estado, como explica o secretário Covatti Filho. Desde ontem estamos trabalhando com autoridades do Uruguai, da Argentina e do Paraguai para monitorar essa situação da nuvem dos gafanhotos que está atingindo esses países, desde a sua origem como também as consequências por onde passou. Para que essa nuvem de gafanhotos atinja o estado do Rio Grande do Sul, precisa de uma série de fatores climáticos, principalmente a direção dos ventos. Por isso que junto com o Ministério da Agricultura e também com outros órgãos do governo do estado e também do governo federal, estamos fazendo um monitoramento climático, mas também estamos trabalhando um plano de contingência para que, se acaso essa nuvem atingir o estado do Rio Grande do Sul, a gente efetue uma contingência e amenize o máximo possível os prejuízos para a agricultura gaúcha. Com isso, já deslocamos servidores da defesa vegetal já para algumas prováveis regiões para falar com produtores, sindicatos rurais e também administrações municipais para fazer todo esse monitoramento e também junto com os servidores do Ministério da Agricultura a gente monitorar e ficar atento para, se acaso essa nuvem se aproximar do Rio Grande do Sul, nós fazer uma contingência o mais rápido possível. Eu também conversei com Maurício Pazini, ele que é professor do curso de agronomia aqui da Universidade de Cruz Alta, que nos explicou quais fatores influenciam na proliferação das nuvens de gafanhotos. A gente vem falar dessa situação aí dos gafanhotos, dessa nuvem de gafanhotos que está acontecendo em outros países e que tem a possibilidade de chegar no nosso estado. Primeiro detalhe tem, por quê? Nossa temperatura, ela deveria agora estar a 0 graus, a 5 graus. Ela não deveria estar a 25 graus, ou seja, a gente está numa condição atípica. E essas condições atípicas, elas favorecem com que esses organismos eles se dispersem. Ou seja, inseto depende muito da temperatura do ambiente. Havendo temperatura ideal, ele se multiplica e ele se dispersa. A temperatura ótima para inseto, ela começa a partir de 15 graus. Ou seja, a gente está agora no nosso inverno, que está iniciando, com temperaturas acima de 25. Ou seja, tem temperatura, tem vento, tem muito vento incidindo. Então isso favorece a dispersão do inseto. E a dispersão do inseto ela vem muito no sentido e direção de vento também. Ou seja, eu tenho também alimento que está
disponível nas nossas áreas de cultivo, ou seja, um prato cheio para que esses organismos eles se dispersem e eles venham a migrar para as nossas situações também. O ideal é que essa condição de temperatura não tivesse tão elevada, né? Isso impediria um pouco esse fluxo populacional. Mas, ou seja, a condição nossa que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul não impede com que essa população de gafanhotos venha até aqui, ou seja, há uma perspectiva sim de ela ocorrer e não é um fato novo. Essa dispersão de gafanhotos, essas populações, elas rotineiramente acontecem. O que muda um pouco é essa proporção, onde que às vezes a gente tem nuvem de milhares, agora a gente tem nuvem de milhões, bilhões de insetos, e isso é impactante, uma vez que onde que essas nuvens incidir, seja em cultivos anuais ou perenes, isso vai sim impactar significativamente, principalmente na área vegetativa das plantas cultivadas. Uma relação é importante. Por que que isso acontece? Uma vez havendo uma grande quantidade de indivíduos num determinado ambiente competindo pela mesma fonte de alimento, faz com que esses organismos busquem novas fontes. Um detalhe importante, se nós tivéssemos na nossa condição ideal de inverno, temperaturas frias, aquele ambiente nosso do Rio Grande do Sul de inverno, consequentemente a gente não teria essas populações porque o nosso frio iria impedir. Como a gente não tem esse frio e como a gente tem vento que favorece essa dispersão, uma perspectiva é muito forte que isso possa acontecer e possa sim vir a acontecer também no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ficar atento, tem que abrir o olho, tem que monitorar, porque caso venha, aonde que eles ocorrem, eles são polífagos. O que tiver de alimento na frente, eles vão comer. Então isso é um detalhe importante, é algo que a gente tem que se ligar, uma vez que essas nuvens chegando, é muito difícil a gente estabelecer qualquer medida de supressão populacional. Realmente uma situação muito delicada e que merece toda a atenção. Ao longo dos dias, nós iremos trazer mais informações em relação a essas nuvens de gafanhotos que chegam ao estado do Rio Grande do Sul. De Cruz Alta, Paulo Andrei. Falamos agora de etanol e a produção sucroalcooleira no Brasil será açucareira nessa safra 2021, com uma redução de até 6 bilhões de litros de etanol, de acordo com o Rabobank. Perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que deve ser essa produção, como que deve ficar a situação do Brasil neste setor. Em relação à cana, realmente a situação que se colocou no início da pandemia, no mês de março, ela foi muito mais grave do que o momento em que estamos vivendo agora. Foi feita uma linha de crédito para estocagem de etanol importante, foi vendido bastante açúcar a um preço em reais interessante para desespero dos concorrentes internacionais do Brasil. Nós podemos, inclusive, esse ano chegar a aumentar a exportação em quase 10 milhões de toneladas. Já foi vendido o açúcar da safra 21-22 e açúcar da safra 22-23, já fixado também parte dessas duas safras vindouras pelas usinas brasileiras, né? O consumo de combustível ainda não retomou e provavelmente esse ano não volta a encostar no 100% em relação ao ano passado, então esse é o ponto negativo do setor, mas o etanol já está com preço pelo menos de empate, né? Nas usinas, já quando você coloca os impostos, graças à subida do preço do petróleo, já na casa de $40 outra vez o barril, enfim, ainda dá para ter um ano razoável para o setor de cana. Era para ser excelente, mas ainda dá para ser razoável. Hoje é sexta-feira, temperatura caindo aí no centro-oeste, no sudeste, caiu bastante no sul. Então vamos falar de vinho um pouco. E olha só, o mercado internacional tem ficado muito interessante para vinho, inclusive com rótulos brasileiros, principalmente exportações para a Ásia. É o que nós vamos acompanhar agora nessa reportagem de Paulo Andrei. Há algumas semanas nós falávamos sobre a carne Angus, que está sendo exportada para a China. Mas a proteína animal brasileira não é o único produto a cair nas graças do mercado exterior. Um exemplo disso são os vinhos gaúchos, que vem ganhando destaque no mercado asiático. Mais um exemplo disso é a vinícola Aurora, que aumentou em mais de 70% o seu volume de exportação para a Ásia.
Para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com a gerente de importação e exportação da vinícola, Rosana Pazini, sobre o movimento de mercado e quais produtos eles destinam para esses países. Nós estamos investindo no mercado asiático há mais de 3 anos, inclusive com pessoas da Aurora lá já trabalhando, participando em feiras. Então, sim, a gente esperava um grande aumento nas exportações para a Ásia esse ano. Nós conseguimos manter o nosso crescimento, manter o crescimento esperado e aumentar a quantidade de clientes dentro do país. Nós embarcamos vinhos tranquilos, vinhos espumantes, desde os moscatéis, branco e rosé, assim como o brut, e embarcamos suco de uva, um grande número de suco de uva aí nesse total, que é o suco de uva já conhecido pelo povo brasileiro, da Aurora, né? Assim como o suco de uva gaseificado que a gente lançou no passado. E o perfil de consumidor é aquele consumidor aberto a novas experiências, né, a degustar coisas diferentes, a degustar produtos diferentes, porque como o vinho brasileiro ainda não é tão conhecido lá fora, nós precisamos desse consumidor que esteja disposto a conhecer novos produtos. A Vinícola Aurora busca sua inserção no mercado asiático através das feiras que são realizadas por lá. Mesmo com um momento delicado, devido ao Covid-19, o mercado começa a apresentar uma nova recuperação. Então, a gente tem participado de feiras nos últimos 3 anos na China, né? Esse ano, infelizmente, todas foram canceladas ou prorrogadas, mas as feiras têm total influência nesse resultado. A gente participa de feiras no norte, que é em Chengdu, no sul, em Guangzhou, e em Xangai, que é mais no centro-leste da China. E é ali que a gente conhece os importadores, é aí que a gente apresenta o nosso produto para depois dar seguimento nas negociações. Então, nós já estamos com pedidos de clientes da Europa, temos pedidos da Holanda, temos pedidos de Portugal, da Inglaterra. Já estamos também recebendo pedidos da América do Sul e América Central e do Norte. Então, isso mostra que os países começam aos poucos a retomar. Embora a Ásia retornou antes, né? Nós estamos já num total com 300 mil garrafas para embarcar entre junho e julho. Dessas 300 mil garrafas, 2/3 ainda é para a Ásia, mas 1/3 vem desses outros continentes, né? Então isso mostra que o mundo está voltando devagar, mas sim está voltando a consumir e a fazer novos pedidos e movimentar aí as importações. Com diversas iniciativas no exterior, a Vinícola Aurora demonstra a qualidade do produto brasileiro, buscando cativar não somente o público estrangeiro, mas também o brasileiro, que ainda não conhece os vinhos do Brasil. Todas as premiações internacionais que a gente recebe lá fora, né, a Aurora é a vinícola mais premiada no exterior, juntamente com essas ações que a gente faz dentro e fora do país, de abertura de mercado, de exposição da marca, de exposição dos produtos em feiras nacionais e internacionais, tudo isso mostra para o brasileiro que ainda tem preconceito de vinho brasileiro, né, que o produto, que o vinho, que o espumante, que o suco brasileiro tem qualidade sim. Isso ajuda para que o nosso produto seja valorizado aqui no nosso mercado. Então é com muito orgulho que a gente diz que a gente vende ali fora, que é reconhecido lá fora e que sim, o brasileiro está reconhecendo cada vez mais os produtos nacionais, cada vez mais o vinho brasileiro e o vinho da Vinícola Aurora. E aqui fica o nosso agradecimento à Rosana e a toda a equipe da Vinícola Aurora, que sempre se mostram muito disponíveis em nos disponibilizar as melhores informações possíveis. E a você que acompanha o nosso canal, fica o pedido: consuma os vinhos brasileiros. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Bom, e por falar em vinho, eu sigo falando sobre esse assunto agora e vamos falar um pouco agora, fazer uma entrevista. Nós vamos conversar com a Lilian Roncone Silva, ela que é da Vai de Vinho, e vai conversar conosco a respeito deste momento, como que essa crise gerada pelo Covid-19 impactou sobre o setor, como é que o setor está conseguindo colocar produtos, colocar vinhos aí para consumidores. Então, tenho o prazer de conversar com a Lilian Roncone Silva. Lilian, obrigado pela sua participação. Como é que está o cenário aí para o vinho aqui do Brasil? Boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos telespectadores do canal do Boi. Sim, nós tivemos uma valorização do produto nacional, do vinho nacional, um aumento de vendas bastante significativo, né, nesse período
primeiro semestre agora da pandemia, né? Os primeiros 4 meses, a ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, eles têm um dado de aumento de 39% das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é um dado bastante significativo, né? Para o produtor, principalmente, aquele pequeno produtor que dita vinícola de boutique, né? Ele é um produtor que ele não tem tanto acesso assim ao consumidor final para ele ficar conhecido, de repente só indo visitar, né, as vinícolas e etc. E assim não, o consumidor está procurando conhecer as vinícolas boutique, está procurando conhecer a qualidade do vinho nacional. E até dados de pesquisa que foram feitas com a venda do produto nacional, a maioria das pessoas querem continuar consumindo esse produto. Então isso é um dado bastante feliz, né? E que nos deixa bastante orgulhosos. Lilian, então o cenário, o setor de vinhos cresceu no Brasil neste período. O brasileiro está descobrindo o vinho nacional? Como teve esse aumento, né, no consumo do vinho nacional? Bom, as mídias sociais contribuíram muito para isso. As pessoas têm mais tempo, né, estão mais em casa, então elas estão com mais tempo de acessar as mídias sociais. As próprias vinícolas também tiveram que se adaptar a esse momento, então elas vendem mais online. As que não tinham site fizeram site, as vendas por WhatsApp. Então, assim, elas também procuraram facilitar a procura do consumo, né? E até os próprios influencers, né, que é uma mídia individual, os influencers, eles estão fazendo um trabalho bastante importante, que é divulgar o vinho nacional para o consumidor. Então, o pessoal está podendo, através de lives, né, através de cursos online, eles estão podendo conhecer o produto nacional. Geralmente, assim, eu mesmo, né, por ser representante, eu procuro fazer live com o produtor para apresentar o produto que eu estou vendendo e para o consumidor, e para o consumidor ter essa relação mais intensa de tirar dúvidas com o produtor, né? Então é um feedback bastante importante que a gente tem que priorizar, né? Tu poder conversar com quem fez o vinho, poder conhecer como é feito. Então as pessoas estão buscando mais esse conhecimento, de conhecer o vinho brasileiro, de buscar a qualidade, de comprovar a qualidade. E é um fato que está acontecendo e que eles estão comprovando que realmente existe e que está quebrando barreiras que antigamente eram mais difíceis de ser quebradas, né? Lilian, para encerrar nossa entrevista, como que o brasileiro, o consumidor, tem visto essa produção de vinhos e espumantes no país? Consumo de vinho e espumante. O vinho aumentou bastante, por incrível que pareça, o vinho fino brasileiro é o que está sendo mais consumido. Por quê? Porque o espumante, por ser uma bebida festiva, e os vários eventos foram cancelados, como festas, casamentos, cerimoniais e etc., diminuiu o consumo do espumante brasileiro. Então, o vinho fino realmente que teve esse aumento, teve aumento de mais de 20% em relação ao espumante. E então, assim, por enquanto, né, pelo menos nesse momento de pandemia, o espumante está sendo menos consumido, porque historicamente o espumante brasileiro sempre foi, né, mais consumido aqui na região, no país, né, e agora, durante a pandemia, teve essa diminuição. Mas isso é importante até para poder alavancar o vinho brasileiro, que estava ali um pouco esquecido e que o pessoal está podendo comprovar que é realmente maravilhoso. Tá certo, Lilian, obrigado pela participação, um grande abraço a você. Tá aí, sexta-feira, falar um pouco de vinhos, né? Principalmente vinho nacional, que melhorou demais a qualidade, a produção, a cadeia produtiva tem conseguido fazer investimentos importantes e isso alterou. E o Covid-19 fez com que as pessoas ficassem em casa, teve aí uma elevação importante no consumo. Então, sexta-feira, tá aí uma boa dica aí para todo mundo, para o telespectador do Canal do Boi.